ele é um dos deputados de maior expressão, segundo pesquisas do próprio Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. É organizador de 2 livros sobre experiências petistas de governo, o modo petista de governar e governos estaduais, desafios e avanços. Foi secretário de Planejamento aqui do Estado do Rio, também foi secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. Ele é relator da Comissão de Ciência e Tecnologia. Mais delongas, vamos partir aqui ao que está planejado, né? Vamos começar com o deputado Jorge Bittar, relator do projeto. Primeiro eu quero cumprimentar o presidente Francis Pogossian, que vem marcando sua gestão aqui à frente do clube, uma retomada do dinamismo dessa entidade, o Manuel Rangel, meu amigo e companheiro de batalha desse projeto. Quero cumprimentar Veridiana, extremamente atuante, representante do IDEC, fazendo com que o IDEC tenha missão de inserir os artigos importantes, 220, 221, 222, sobre comunicações, que falam em regionalização da produção. E até hoje, por exemplo, no caso das concessões de rádio e televisão, convivemos com a legislação de 1962. A Câmara tem uma frase que todos conhecem, aquela história de que jabuti não sobe árvore, né? Então, normalmente, quando a presidenta Dilma emite uma medida provisória, a medida provisória vai para uma comissão mista de deputados e senadores. E lá naquela comissão acontece o diálogo, né? Então, ela volta assim, uma MP, como a última, 615, que tinha entre 15 e 20 artigos, chega com 50 no plenário, né? Onde há diversos dispositivos e tal. E a gente usa aquela coisa, jabuti não sobe árvore. Se subiu é porque os lobbies... existe o lobby do bem, que é um lobby, por exemplo, do IDEC, né? E existe o lobby do mal, que todos conhecem, etc. E tal, blá, blá, blá. Há um jornalista conhecido que chama o líder desse lobby de coisa ruim, quem costuma ler. Nessa lei, nós colocamos um jabuti, mas o jabuti do bem, como eu vou mostrar a vocês. Porque ela surgiu da seguinte situação. Em 1997 foi aprovada uma nova legislação sobre telecomunicações, não é sobre comunicação, radiodifusão, sobre telecomunicações no Brasil, que foi a legislação que permitiu o processo de privatização da antiga Telebrás, que hoje está até em processo de revitalização. Mas o serviço de TV a cabo não foi inserido nessa nova legislação. Então era uma lei de 1995, que tratava do serviço de TV por assinatura distribuído por cabo. E naquela lei de 95, quando ainda era estatal o serviço de telecomunicações, foi inserido um dispositivo que dizia o seguinte: as empresas de telecomunicações, quer dizer, o Estado brasileiro, não podem participar da distribuição do serviço de TV por assinatura. Porque que se o Estado entrasse, as demais empresas não teriam espaço. Isso foi evoluindo, as tecnologias se modificaram, veio o processo de digitalização das redes, as redes se tornaram todas digitais. Aí começou uma guerra das empresas privadas de telecomunicação, querendo alterar a lei do cabo para que elas pudessem, na mesma rede em que elas levam o serviço de voz, telefonia, poder distribuir também o serviço de TV por assinatura, além da banda larga, tal como várias distribuem já hoje em dia aqui no Rio de Janeiro. Bom, isso gerou um tensionamento muito grande, porque os radiodifusores, né, as emissoras de televisão, houve a iniciativa de alguns parlamentares de propor a mudança na lei do cabo. E eu falei, vou ajudar a comprar essa lei. Acabei sendo nomeado relator desse projeto, chamado PL 29, na Câmara dos Deputados, num único serviço chamado Serviço de Acesso Condicionado, Serviço de Telecomunicação em Regime Privado. Isso foi colocado assim no papel, é fácil. Agora, foi um parto para você conseguir uma legislação única que unificasse, porque cada serviço tem suas características, tem suas leis, inclusive, e assim uma série de exigências importantes na lei, e delegamos à Ancine o exame de cada situação a partir de relatos técnicos fundamentados. Esse é o quadro, então, anterior. Nós tínhamos o serviço de radiodifusão, que era a TV aberta, e tínhamos os serviços de telecomunicações. O novo quadro
manter-se a radiodifusão segregada, intocada até agora. Esse é um grande desafio que temos no Brasil. Como democratizar a radiodifusão do sistema. Fato novo. Aqui, o fato novo, que é a área do audiovisual. Para você produzir um canal de TV por assinatura, né, você tem que ter produtos, né, programas, né, e tem que ter um conjunto de programas, né, que formam um canal. Então você tem produtores que podem ser independentes, que podem vender seus produtos para esses programadores que organizam os canais, o empacotador, que é quem pega um monte de canais e vende em pacotes, né, a vários preços e assim por diante. E finalmente o distribuidor, que é o cara que tem a rede, que leva na sua casa, comercializa, cobra e assim por diante, né? Então esse é o cenário. Eu tenho a produção, a programação, o empacotamento e a distribuição. Portanto, a regulação é pela Ancine. E estabelecemos regras. Uma das regras é a seguinte, que foi um acordo. Quem distribui não produz conteúdos. E quem produz conteúdos não participa da distribuição. Então é a chamada desverticalização, que vale para todos os canais de conteúdo qualificado. Então definimos canais. O que é um canal de conteúdo qualificado? É um canal que tem filmes, desenhos de animação, documentários. A obrigatoriedade de ter um canal, oferecendo um canal jornalístico, ter um outro canal jornalístico, a ideia da diversidade de informações, você estimular também o desenvolvimento de canais jornalísticos, novo diploma legal convergente, acesso à programação nacional para distribuidores, estímulo à competição de mercado, aumento da produção nacional do audiovisual. O Manuel Rangel vai poder falar sobre isso, porque o mercado está bombando. A gente vê todo dia aí que está faltando equipamentos, as empresas que alugam equipamentos estão saturadas, dobrou o número de empresas no Brasil, coisas desse tipo. O desenvolvimento da banda, também muito isso, o desenvolvimento da banda larga no Brasil, mas ainda temos um desafio imenso, é um outro debate, como expandir a banda larga em nosso país, mas eu digo, hoje esta lei é uma lei vitoriosa e ela abre espaço para que a gente mude a realidade da radiodifusão no Brasil, que é um dos grandes objetivos nossos também. É isso, obrigado. Manuel Rangel, presidente da Ancine. Só para registrar aqui, Manuel Rangel, um pouquinho antes, a presença de algumas instituições na plateia: Ancine, Bicuda FM, TV Brasil, a BPUMIN, Serpro, Sinaerj, UMPRJ, SEC-RJ, RioSoft, Eletrobras, Cine Brasil, CECID, Petrobras, Sintel, CEA, UFRJ, Instituto Telecom, Essa oportunidade aqui com vocês, essa oportunidade para conversar sobre a Lei 12.485, junto com o Bittar, que foi o grande artífice do projeto da lei, com a forma que ela tomou dentro do Congresso Nacional, porque hoje nós completamos exatamente 2 anos de que a lei foi sancionada. 12 de setembro de 2011, 5 anos depois do início da tramitação do primeiro projeto de lei, o PL 29, ao qual se somaram outros 3 projetos de leis, e se repousou a habilidade do Bittar de conseguir conjugar aquele conjunto, o conjunto daqueles projetos, e de conseguir reunir o conjunto das questões e encontrar o equilíbrio público que eu já mencionei aqui. Essa longa tramitação da lei, se por um lado ela fez com que o processo tardasse, com que as transformações só chegassem em 2011, por outro lado ela permitiu que se consolidasse e isso é verdade que a longa tramitação da lei permitiu que ela nascesse com um grau de acordo sobre o seu teor, que permitiu também que o processo de implementação, também com tensões, também com conflitos, pudesse se dar de maneira mais eficiente nesta fase de implementação. Nós tivemos um ano de regulamentação da lei, entre setembro de 2011 e junho de 2012, a Anatel regulamentando as questões relativas à camada de telecomunicações e a Ancine regulando visual, principalmente atreladas à tecnologia. A Lei 12.485 definitivamente não é.
E ela trouxe uma grande contribuição conceitual, que foi construir um modelo conceitual complexo e leve o suficiente para permitir a recepção de um conjunto de novos serviços que podem e deverão surgir ao longo do desenvolvimento da economia do audiovisual e das telecomunicações ao longo dos... Essa base, no mínimo 2, empacotadoras deveriam carregar no mínimo 2 desses canais, e há empacotadoras que carregam mais do que 2 desses canais, há empacotadoras que estão carregando, e acho até que a casa, portanto, portanto, me coloco à disposição aí para o próximo momento. Obrigado. Muito obrigado. Em defesa do consumidor. Com a palavra, Veridiana. Eu sou advogada do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É um instituto que completou no ano passado 25 anos. Para nós é muito importante ressaltar que a perspectiva do usuário é a perspectiva da regulação. Claro, a regulação construída em bases democráticas com participação social. Então, quando a Lei 12.485 estabelece obrigações para o serviço de acesso condicionado, para a televisão por assinatura, de produção independente, de canal que veicule conteúdo brasileiro, tanto programado por programadora estrangeira, sendo canal de espaço qualificado, tem que veicular esse conteúdo, quanto a existência de canais programados por programadoras brasileiras, e aí teria um espaço maior para o conteúdo brasileiro, além de um fundo que teria parte dos seus recursos, uma porcentagem significativa dos seus recursos destinadas a produções feitas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, está de acordo com esses princípios, está de acordo com o que a Constituição Federal estabelece para a comunicação social. Uma outra questão também interessante de ressaltar aqui na legislação é que, no que se refere à programadora brasileira independente, a legislação também só trata a programadora brasileira independente como uma programadora que não tenha relação com a distribuidora ou com a empacotadora, mas para que ela seja feita da forma mais transparente e participativa possível, porque é uma questão que traz pontos delicados e que tem peculiaridades, por mais que a Lei 12.485 se preocupe com a neutralidade tecnológica. Agradeço a oportunidade. Para encerrar, agradeço aí o deputado Jorge Mittar, o presidente Manuel Rangel e a Veridiana de terem aceito o nosso convite. Também me parabenizo com o nosso Márcio Patúrgico, da nossa diretoria de atividades técnicas, por ter organizado esse evento, e espero que não seja só isso, né? Acho que a gente tem que continuar a bater nessa tecla. E muito obrigado e até a próxima.